A deputada estadual Janaína Pascoal explicou em 3 discursos os problemas jurídicos com o chamado inquérito de Toffoli. Respondendo ao deputado Campos Machado, que defendeu o inquérito, Janaína afirmou: não existe autoridade que esteja acima de qualquer crítica, imune a qualquer crítica, porque nenhuma autoridade está acima da lei. Assista. Obrigada, senhor presidente. Antes de falar efetivamente do tema que eu gostaria de abordar, eu só queria fazer uma ponderação com relação à fala do deputado Campos, no que concerne ao inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, qualquer ameaça feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, a qualquer cidadão brasileiro, deve ser apurada. Mas o deputado Campos, que se formou na nossa velha academia, bem sabe que é necessário cumprir algumas regras. E este inquérito não observa as regras básicas previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal não pode instaurar um inquérito de ofício, não pode instaurar um inquérito de objeto indefinido. A história da ameaça, de maneira um pouco mais detalhada, só veio à luz depois. Num primeiro momento, eram as críticas e denunciações caluniosas não definidas, apontadas como objeto do inquérito. Então, claro que as ameaças devem ser apuradas, claro que devem ser punidas, toda pessoa que já foi ameaçada sabe como dói, como gera pânico, porém, nós não podemos admitir que um inquérito seja utilizado como forma de intimidação aos cidadãos que estão fazendo críticas, concordemos ou não com essas críticas. Eu insisto, eu tenho falado isso para todos os movimentos sociais, de esquerda e de direita, que nós tentemos fazer as nossas críticas de maneira respeitosa, sem adjetivos, sem xingamentos, até porque com isso nós conseguimos efetivamente fazer uma discussão. Mas o que parece é que esse inquérito não está tão preocupado só com xingamentos, com excessos, com ameaças, está preocupado com as críticas em si. E não existe autoridade que esteja acima de qualquer crítica, imune a qualquer crítica, porque nenhuma autoridade está acima da lei. Então, é muito importante que fique claro que a democracia não coaduna com um inquérito instalado de maneira absolutamente alheia à legislação e sob sigilo. Hoje nós não sabemos quem está sendo monitorado no âmbito desse inquérito. Então, assim, é assustador o que está acontecendo no país nesse momento. A jurista já tinha utilizado a tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo para alertar sobre a abertura de um inquérito de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal sem objeto definido. Janaína explica que o inquérito padece de falhas formais insanáveis que ameaçam a segurança jurídica no país e causam insegurança para todos os brasileiros. Em um primeiro discurso, Janaína Pascoal explicou, primeiramente, as falhas formais do inquérito e, posteriormente, retornou à tribuna para detalhar melhor as ameaças à democracia contidas em um inquérito dessa natureza. Assista. Boa tarde a todos, cumprimento os integrantes da mesa, todos os colegas deputados, senhores servidores, cidadãos aqui presentes. Agradeço imensamente a confiança que o povo de São Paulo depositou na minha pessoa. E gostaria de tratar, neste primeiro momento de fala para o povo de São Paulo, para o povo brasileiro, do tema que considero o mais preocupante no nosso país nos últimos tempos. Não sei se terei condições de abordar o tema em todas as suas nuances. Se não conseguir, voltarei na hora do grande expediente para poder detalhar melhor a minha preocupação. A preocupação diz respeito ao inquérito que foi instaurado por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal há alguns dias, com uma finalidade ampla, uma finalidade, ouso dizer, incompreensível, gerando um sentimento de insegurança em todos os cidadãos.
E eu explico por quê. Esse inquérito, com todo respeito ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ele padece de falhas formais insanáveis. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal só tem competência para tratar, investigar, apurar, processar, julgar crimes praticados por autoridades que tenham prerrogativa de foro e que tenham cometido o suposto crime no exercício do cargo. Pelo ato de instauração do inquérito, nós não estamos diante dessa situação, de forma que o Supremo Tribunal Federal não teria competência processual para, vamos dizer assim, deixar tramitar, né, este inquérito. Além disso, gera uma certa perplexidade o fato de uma autoridade judicial determinar a instauração do inquérito e já determinar qual autoridade judicial vai presidir esse inquérito. Poderia o presidente do Supremo Tribunal Federal requisitar a instauração do inquérito ou requerer, né, a depender das circunstâncias? Poderia, como qualquer outro cidadão e autoridade que é. O que não é concebível é que o presidente do Supremo Tribunal Federal instaure um inquérito de ofício e escolha qual magistrado vai presidir esse inquérito, sem que este feito passe pelo trâmite normal de distribuição. Com isso, não estou levantando nenhum tipo de questionamento com relação à pessoa do magistrado indicado para presidir, que é uma pessoa pela qual eu nutro o mais absoluto respeito e até admiração. Entretanto, essas regras de competência de distribuição, elas precisam ser observadas para que todos nós tenhamos segurança com relação aos procedimentos em trâmite nesse país. Ainda no âmbito, vamos dizer assim, formal, e eu acho que eu vou ter que usar depois o grande expediente para detalhar mais a minha preocupação, este inquérito não tem um objeto definido, excelências. Se vossas excelências lerem a portaria de instauração, constatarão que lá está escrito ameaças, denunciação caluniosa, ofensas contra a honra, de maneira genérica. Não existe a indicação de um fato sequer. E os muitos pronunciamentos do presidente do Supremo Tribunal Federal passam a sensação, excelências, de que não estamos tratando de um fato ou de fatos passados, mas que podem ser investigados fatos passados, fatos presentes e até fatos futuros, não definidos. Isso gera uma insegurança e a sensação, a terrível sensação de que todos nós estamos sendo censurados. Eu não posso acreditar que essa seja a intenção e que nem seja o objetivo do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas não posso deixar de alertar para os, com todo respeito, erros formais e materiais que esse procedimento encerra. Eu tenho 20 segundos, eu deixo aqui expressa essa minha preocupação. Tem uma lista de pontos, do ponto de vista da matéria objeto do inquérito, e sobre esses pontos eu vou falar agora, daqui a algumas horas, no grande expediente, que aí eu tenho mais 10 minutos. Agradeço imensamente a atenção e peço aos colegas que atentem para esse ponto, tá bom? Fiquem com Deus. Agradeço a oportunidade de poder me manifestar novamente nessa tribuna, reitero a honra que é poder estar aqui com vossas excelências e retomando o tema que hoje me parece o mais importante no nosso país, volto a falar sobre o inquérito que foi instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal. No pequeno expediente eu já expressei aos senhores as minhas preocupações com esse inquérito, num primeiro momento, em virtude dos equívocos de ordem formal, né? Competência, origem, maneira de instauração. Eu acho importante nós falarmos sobre esse inquérito sob a perspectiva material. Por quê? Quando eu digo material, ou seja, o mérito do inquérito. Esse inquérito foi instaurado no mesmo dia em que ocorria no Supremo Tribunal Federal um julgamento extremamente polêmico,
que era discussão referente à competência para apurar os crimes de corrupção envolvendo políticos. Todo conhecedor do direito penal, do processo penal, sabe que a justiça eleitoral é muito bem estabelecida, mas que não tem como missão apurar crimes. Não tem como missão apurar crimes. Os profissionais da justiça eleitoral não estão preparados para isso. Todos nós sabemos, eles conferem documentação, eles fazem as somagens, né, eles checam a correção do procedimento da campanha. Eles não têm condições de compreender o que tem por trás de eventuais operações que possam ser ilícitas. Daí a preocupação com a retirada da competência da justiça comum e a passagem para a justiça eleitoral. Há argumentos jurídicos? Há argumentos jurídicos para os dois lados. Então era um julgamento extremamente polêmico. Era natural que haveria reação por parte da sociedade, né? Pois bem, nesta data, justamente nesta data, o presidente do Supremo Tribunal Federal instaura um inquérito. Instaura um inquérito com fulcro nos seguintes crimes: denunciação caluniosa, ameaças, propagação de fake news e crimes contra a honra. Genericamente praticados, teoricamente praticados contra o Supremo Tribunal Federal. O que ocorre, excelências, é o seguinte: esses crimes que são apontados, os fatos não são definidos, que já é um problema que eu falei no pequeno expediente. Mas esses crimes são crimes de naturezas diversas e são crimes de reprovabilidade diversa. É muito diferente falar de um crime contra a honra, um xingamento, por exemplo, e uma ameaça, não é? Todos nós somos xingados todo santo dia nas redes sociais. As ameaças têm pesos diferentes. A denunciação caluniosa, tecnicamente, exige a instauração de um procedimento. Não basta você xingar uma pessoa, você atribuir um fato supostamente ilícito a essa pessoa para dizer que você está praticando denunciação caluniosa. É necessário ter a instauração. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal manda instaurar um inquérito falando que houve denunciações caluniosas contra o Supremo Tribunal Federal, nós queremos saber quais são esses procedimentos. Porque é técnica a coisa, né? Não existe denunciação caluniosa solta. É técnico. Qual é o inquérito que foi instaurado falsamente? Porque denunciação caluniosa é você dar ensejo à instauração de um procedimento contra alguém sabendo que a acusação é falsa. Qual foi o procedimento que foi instaurado contra algum ministro do Supremo falsamente? Nós queremos saber. Divulgação de fake news. Quais são as fake news? Porque nós queremos saber se são fake mesmo. Ou se tem algum indício de veracidade. Porque se houver alguma veracidade nessas supostas fake news, nós queremos que sejam investigadas. O problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia, um dia polêmico, de um julgamento polêmico, de um julgamento que vai, infelizmente, favorecer a impunidade nesse país, ele instaura um inquérito com um objeto de apuração genérico e, pior, sob sigilo. Então, nós temos uma república em que existe um inquérito em trâmite, sob sigilo, sem um objeto definido. Fica a sensação ruim de que é um aviso para que ninguém questione nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Se não tem definição, se não tem um fato passado preciso, e é baixado, né, porque a palavra é essa, é baixado no dia de um julgamento que vai trazer reações. Qual é o sentimento que fica? Que ninguém pode questionar o Supremo Tribunal Federal. E isso acontece no mesmo dia ou na data próxima, agora não tenho certeza absoluta, em que o professor Modesto Carvalhosa apresenta mais um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ao presidente do Senado Federal. E isso acontece quando um senador da República, senador Alessandro Vieira, apresenta
ao presidente do Senado Federal um pedido de instauração de uma CPI que popularmente ficou conhecida como lava-toga. Num primeiro momento, o senador foi muito criticado. Foi muito criticado, porque disseram que o pedido dele não era definido, não tinha pontos definidos. Aí eu solicitei o requerimento do senador, e os pontos estão lá. Nós podemos concordar ou não concordar, mas existe definição do que ele quer que seja investigado. A mesma coisa com relação aos pedidos de impeachment que foram apresentados de ministros do Supremo. Podemos concordar ou não concordar, mas a Constituição Federal garante aos cidadãos apresentarem pedidos de impeachment contra presidentes da República, contra ministros de Estado, contra ministros do Supremo. Então, quando um inquérito sigiloso, de objeto indefinido, é apresentado neste contexto, soa para a cidadania, muito embora quero crer que não tenha sido esta a finalidade do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas soa como um recado, soa como um aviso de que quem ousar questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ser perseguido com todo rigor. Eu estava ali e acabei de ver uma notícia de que o presidente do Senado já avisou que a CPI da lava-toga não tem chances de prosperar. Eu acho muito grave que ele diga isso. Entendo grave que ele diga isso, porque ele foi eleito para mudar a maneira de conduzir o Senado Federal. Por que ninguém queria Renan Calheiros? Ninguém queria Renan Calheiros porque nós não conseguíamos apurar o que precisava ser apurado sob a presidência de Renan Calheiros. Aí houve toda aquela pressão social para que o opositor de Renan Calheiros fosse eleito. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Hoje, eu ouso dizer, com respeito a todas as demais autoridades, que é o homem mais importante nesse país. Porque está nas mãos dele dar andamento a investigações que há anos precisariam ser feitas e não foram feitas. Sem prejuízo da sua palavra, pois só não. para avisar a assessoria que não pode entrar em plenário, por favor, polícia militar, segurança, por gentileza, sem prejuízo. Eu vou a palavra a vocês. Então, excelências, nós temos que tomar cuidado, nesse aspecto eu acho que a deputada Bebel falou bem, nós temos que cuidar das regras, para que elas sejam observadas em todas as circunstâncias, para que nós não tenhamos arbítrios. Este inquérito, instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no contexto em que instaurado, foi o fato mais grave dos últimos tempos. Porque estão sendo constrangidos com esse inquérito todos os cidadãos brasileiros, os cidadãos que apresentaram os pedidos de impeachment, o senador que pediu a CPI, os procuradores da República que alegaram suspeições de ministros, os auditores fiscais que ousaram fiscalizar, sendo que essa é a função deles. Então, o que nós queremos saber, e me parece um direito da cidadania, é, afinal, do que trata esse inquérito? Qual a finalidade desse inquérito? E eu, finalizando aqui, peço Vênia 2 segundos a mais, para dizer o seguinte, neste ato simbólico, eu subscrevo o requerimento do senador Alessandro Vieira, que pede a instauração da CPI da lava-toga. Com isso, não estou apontando culpa a quem quer que seja. Estou apenas dizendo que chegou o momento do processo de depuração desse país avançar. Nós não podemos mais tardar nesta investigação. E a instauração do inquérito sigiloso, inquisitorial, finda a ser uma razão a mais para que essa CPI seja instaurada. Então, é uma maneira simbólica de subscrever a CPI,
que já tem o pedido de CPI, que já tem as assinaturas necessárias, mas o presidente do Senado já sinalizou que vai seguir os ensinamentos de Renan Calheiros. E não foi para isso que o povo lutou, para que ele chegasse lá. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.